Meu trabalho se chama O Governo Decretou Deboche, repercussões da Lei dos 8x1 nos jornais Correio da Manhã e Diário Carioca. Então, essa comunicação ela nasce como um dos desdobramentos da minha pesquisa de mestrado, cujos objetivos são examinar como as categorias de cinema e arte foram articuladas nas colunas da crítica de cinema, veiculadas na grande imprensa, dentro de um recorte entre o final dos anos 40 e meados dos anos 50, entre 49 e 54. E a partir desse entendimento do cinema como um objeto artístico capaz de ser avaliado em suas dimensões estéticas, políticas e econômicas, né, eu busco também analisar como a política cultural direcionada ao cinema e a atuação do Estado no setor foram tratados nessas colunas de cinema. Então, partindo do segundo objetivo, esse trabalho pretende examinar as repercussões da assinatura da Lei dos 8x1 nas colunas de cinema dos jornais já citados, né? E, no caso, ambos os jornais escolhidos compartilham o fato de terem sido de ampla circulação na cidade do Rio de Janeiro entre as décadas de 40 e 50, integrando, assim, a chamada grande imprensa carioca. Então, para tratar das repercussões de uma legislação em específico, eu recupero parte da historiografia voltada à relação entre cinema e Estado no Brasil. Então, eu parto da consideração do Jean-Claude Bernardet, de que as formas de produção do cinema nacional foram moldadas por um duplo imperativo, tanto pela presença massiva de filmes estrangeiros, quanto também da forte atuação estatal no setor, fazendo com que a análise sobre o Estado seja incontornável para o estudo sobre a história do cinema brasileiro, né? E, historicamente, a gente vê, dentro do próprio pensamento cinematográfico nacional, que o Estado ele foi alçado pela primeira vez como esse principal vetor da industrialização, do desenvolvimento do cinema nacional, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, conforme analisa Arthur Altran. E, principalmente no período do Estado Novo, a gente vê uma grande atenção do Estado no controle dos meios de comunicação, sobretudo através do Departamento de Imprensa e Propaganda, tendo assim uma especial atenção à produção de filmes educativos, documentários, para realizar a integração nacional via cultura dessa forma. E, no caso, o retorno da ordem democrática, em 1945, foi marcado, todavia, pela manutenção do arcabouço autoritário, intervencionista, de órgãos e serviços estatais voltados à cultura. E aí, como analisa a professora Anita Simes, um exemplo disso é o Serviço de Censura de Diversões Públicas, que conservou muitas das atividades do antigo DIP, principalmente em relação à fiscalização das leis de exibição e à realização da censura cinematográfica prévia. E, no caso, a fiscalização da lei dos 8x1 era de competência desse serviço, né? Então, a gente chega, assim, ao decreto 30.179, chamado popularmente da Lei dos 8x1, que é assim que eu vou me referir ao longo da apresentação, que foi mais um exemplo das leis de cota de tela, né, que é um dos mecanismos mais antigos e mais empregados pelo Estado, né, para proteção ao cinema nacional. E, no caso, assim, explicando um pouco sobre esse decreto, né, ele foi assinado pelo Getúlio Vargas em novembro de 51, e estipulou a obrigatoriedade de exibição de um filme nacional a cada 8 filmes estrangeiros em todos os cinemas do país, deslocando assim o critério de números fixos de filmes nacionais, como era previsto nas legislações anteriores, ao critério da proporcionalidade. Então, essa lei ela me chamou grande atenção por ter provocado acirradas disputas dentro da própria corporação cinematográfica, principalmente entre produtores que se mobilizavam pela assinatura da lei e exibidores que se opuseram, né? Fizeram uma grande campanha de oposição, evidenciando as tensões existentes no meio, como analisou Luiz Alberto Mello em sua tese, evidenciando que essas disputas assim, não eram apenas da corporação com outros órgãos externos, ou instâncias externas, como o Estado, outros setores da sociedade civil, e que essas disputas existiam dentro do meio cinematográfico, né? E é justamente dentro dessas disputas testemunhadas nas páginas da imprensa, percebe-se, né, um forte engajamento dos críticos de cinema atuantes nos grandes jornais,
que buscavam, assim, marcar uma presença dentro do debate cinematográfico nacional. Então, nesse sentido, as colunas de cinema veiculadas na grande imprensa chamam a atenção por não se restringirem apenas à avaliação de filmes, escrita de resenhas avaliativas, né, notícias dos últimos lançamentos, mas também por abarcarem comentários diversos sobre o universo cinematográfico. Então, eu busco desenvolver nessa pesquisa que esse engajamento no debate público sobre a conjuntura do cinema nacional faz parte das estratégias mobilizadas pelos críticos de cinema para a consolidação de um lugar de autoridade em seus escritos, como eles sendo os verdadeiros mediadores entre o cinema e o público leigo. E temos, assim, os dois críticos responsáveis pelas colunas de cinema desses jornais, que é o Antônio Muniz Viana e o Décio Vieira Ottoni. Eu escrevi nos slides, assim, perfis próximos, reconhecimentos distintos, me referindo justamente para ressaltar algumas proximidades entre os dois, principalmente a ocupação institucional em grandes jornais, uma aproximação ideológica entre eles, por compartilharem posições anticomunistas, oposição dito nacionalismo de esquerda, e também uma atuação notória no campo cinematográfico. Então, o Ottoni ele foi presidente da Associação Brasileira de Cronistas Cinematográficos, que era uma espécie de órgão representativo da classe. Ele fez parte da relatoria do Instituto Nacional de Cinema, no projeto Cavalcante. O Muniz Viana também assim, teve participação em organização de festivais de cinema, na direção e estruturação da Cinemateca do MAN, e também veio ocupar cargos governamentais, né, durante a ditadura e antes da ditadura, nos anos 60, como no GEICINE. Em relação aos jornais, ambos eles compartilham o fato de serem veículos de tendência liberal e antigetulistas voltados às camadas médias e altas, como analisa Ana Paula Ribeiro, em sua tese. Então, a pesquisa ela foi realizada através da hemeroteca digital, e o recorte realizado foi entre novembro de 51 e abril de 52, quando a lei é alterada. E nesse recorte foram encontrados 7 artigos assinados pelo Décio e um artigo assinado pelo Muniz Viana sobre a lei, além de notas presentes nas colunas de cinema em que não havia assinatura. Em termos gerais, a repercussão foi extremamente negativa, marcada por alguns argumentos recorrentes. A exemplo da correlação constante entre a quantidade de filmes estipulada pela lei em detrimento da qualidade, a má atuação da censura federal em não coibir a exibição de filmes de qualidade duvidosa ou que atentassem contra a moral, a insuficiência da produção nacional para atender essa lei e a defesa dos pequenos exibidores. Além disso, assim, no caso, 2 aspectos que eu vou me aprofundar um pouco mais, que são um primeiro aspecto, que não havia uma rejeição completa da atuação do Estado no setor e uma articulação constante entre o 8x1 e as chanchadas, ligadas ao critério questionável da qualidade do filme. Então, esses 2 aspectos já são visíveis nos primeiros artigos sobre a lei, escritos poucos dias depois. A lei foi assinada em 19 de novembro, então a gente já vê nos dias seguintes esse posicionamento, né? O primeiro, 1x8, é do Muniz Viana, do Correio da Manhã, e o outro, pelo que te parece, é do Ottoni, do Diário Carioca. Em relação ao primeiro ponto ressaltado, sobre a visão, sobre a atuação do Estado no setor, a gente vê isso nas palavras do Muniz Viana, que afirma que, embora o Getúlio Vargas parece pouco entender ou mal entender sobre o problema do cinema, ele escreve, abro aspas, no início de seu governo, todavia, deu-nos a impressão de que o problema o interessava de perto, ao confiar a Alberto Cavalcante a estruturação do Instituto Nacional de Cinema. Agora, voltando atrás em muito do que disse, cria um ambiente de desordem no cinema brasileiro, num gesto que é pura demagogia. Já para o Décio, essa lei também era incompreensível, até mesmo para ele, que teria integrado, aí abro aspas, né, um staff criado pelo próprio Poder Executivo com a finalidade de efetuar o levantamento da estrutura do cinema brasileiro e oferecê-lo ao Legislativo como contribuição para as soluções que este poder está tentando consolidar em bases objetivas, fazendo referência, né, ao fato dele ter participado da relatoria do projeto Cavalcante, para a estruturação do INC. Então, a partir dessa análise de outros textos assim,
do Muniz Viana, que eu não comentei, né, mas eu me dediquei ao Muniz Viana na minha monografia, enquanto o Décio vai ser o fruto assim, da minha dissertação. Né? Então, eu acredito que ambos defendiam que o governo poderia sim ter uma atuação em prol do desenvolvimento do cinema nacional, mas essa intervenção não poderia vir em forma de limitar a importação de filmes estrangeiros e deveria privilegiar, sim, o critério da qualidade, apontando para um aprimoramento da técnica, a partir de importação de técnicos, promoção de intercâmbios e cursos de cinema. Então, o projeto do IMC não era visto com maus olhos na análise desses dois artigos, ao passo que a lei do 8x1 era completamente rechaçada. Em relação ao segundo aspecto recorrente, que é em torno da correlação entre as chanchadas e o 8x1, o Muniz Viana ele menciona diretamente nomes de filmes que seriam beneficiados por essa lei. E aí eu cito ele novamente, abro aspas. Todos os picaretas estão exultantes. O decreto veio a dar-lhes o estímulo para a confecção de novos, caídos do céu, outras inocências ou coisas tão edificantes como Falta Alguém no Manicômio ou A Echarpe. Então, os dois primeiros filmes que ele menciona, né, Caídos do Céu, dirigido pelo Lulu de Barros, e Falta Alguém no Manicômio, dirigido pelo Zé Carlos Burle, são duas comédias de cineastas que, posteriormente, na própria época, né, eram associadas à produção desse tipo de comédia. Já o terceiro, eu pesquisei no IMDb, a Echarpe de Seda, era uma ficção policial. Mas acredito que a gente pode analisar essa associação como uma estratégia de articular essas três obras a um agrupamento genérico, feito justamente para desqualificar tais filmes, em razão de suas possíveis falhas técnicas em comum e da distância em relação à concepção de qualidade do crítico. E aí eu abro um parêntese, assim, porque essa questão da qualidade é algo que me interessa muito, eu gostaria muito de desenvolver, de pensar o que seria essa qualidade que eles tanto defendem nessa coluna, né? Eu sei o que é o negativo, né? Que são as chanchadas, são esse tipo de comédia, né? Então, para mim, para o meu primeiro objetivo da tese, que é da dissertação, perdão, dessa articulação entre cinema e arte, essa questão da qualidade é algo que eu buscarei desenvolver, né? Em seguida. Já para o Décio, assim, nesse primeiro artigo, ele coloca que a lei beneficiaria os chamados produtores sem telefone, que era uma expressão muito comum na época para referir aos cineastas que produziam comédias musicais, que normalmente alugavam estúdios. E ele fala que essa lei prejudica diretamente estúdios dignos, como a Vera Cruz e a Maristela, que investem milhões na produção de filmes que buscam sofisticar a linguagem cinematográfica brasileira. Então, eu acredito que uma das estratégias para a campanha de descrédito da legislação, feita por esses dois críticos, está na associação com esse tipo particular de comédia, que hoje a gente entende como sendo associada a esse gênero das chanchadas. Então, logo, assim, era típica a instrumentalização da lei dos 8x1 para fazer referência a qualquer filme nacional distante da concepção de qualidade almejada pelo crítico, tendo alvo preferido as chanchadas, né, que eram vistas como produto de um amparo ilegítimo e oportuno do Estado. E no caso dos textos pesquisados, para mim esse foi um dos mais simbólicos e expressivos dessa correlação. Então, é um texto publicado em fevereiro de 52, pelo Décio, e é dedicado ao filme Tudo Azul, de Moacir Fenelon, que estava em lançamento. E o título já nos mostra a associação direta, né? 8x1/Carnaval, Tudo Azul. E o texto ele possui um formato muito diferente, sendo ele um diálogo fictício entre um produtor e um diretor de cinema sobre a necessidade de criar um filme, já que o decreto dos 8x1 estava em vigência. Né? Então, o Décio ele satiriza o filme, e é interessante porque Tudo Azul é até um filme que, assim, ele se desloca assim, do modelo assim, comum de comédias carnavalescas, né? Enfim, apresenta um caráter assim, de realismo social no início. Enfim. E, no caso, ele apresenta alguns dos elementos que eram identificados recorrentemente pela crítica em relação aos filmes carnavalescos. A exemplo do comercialismo, do caráter apelativo do enredo, que em algum momento ele cita, temos que colocar mulheres nuas. Aí o produtor, pô, mas o presidente não vai gostar. Enfim, e da pressa para uma produção rápida nas vésperas do carnaval. Então, vendo que há essa identificação entre o calendário assim, das festas anuais e o lançamento desses filmes, como o professor Rafael de Luna analisa.
E, no caso, esse diálogo inventado, ele expressa a visão do crítico sobre a precariedade dos filmes nacionais, cujos diretores e produtores só almejavam lucros rápidos, assim, com enredos baratos, produções mal feitas, e não buscavam um desenvolvimento da arte cinematográfica nacional. E aqui eu trago a introdução do texto que eu tirei o print, né, que é assim, abre aspas. Em véspera de carnaval, na Cinelândia, pode-se facilmente captar um diálogo assim. Nossa, desculpa. O produtor diz, este tal decreto 18/1 está mesmo em vigência? O diretor responde, aquele velho que é presidente do sindicato dos produtores disse que está. O produtor contando nos dedos com dificuldade. Então é preciso improvisar uma brincadeirazinha para ganhar uns copos. E outro trecho representando também essa visão bastante hostil é presente na coluna de cinema do Correio da Manhã. Essa, nesse caso, não tinha assinatura do Muniz Viana, só estava na coluna de cinema. E aí eu abro aspas, né? Só vaias merecem também Barnabé, Tu És Meu e Tudo Azul. Aquele, Zeca Burri, mobilizou inutilmente Oscarito, Grande Otelo e Leogói. As piadas pornográficas, as mulheres seminuas. Cinema nacional é assim mesmo, o governo decretou o deboche, cedendo o título da apresentação. Então, a lei ela foi alterada em abril de 52, após enorme pressão do setor dos exibidores, da imprensa de oposição, dos críticos atuantes nela, flexibilizando assim a ordem de 8 filmes para 8 programas de filmes estrangeiros, né? E no caso, eu acho interessante que é sintomática a comemoração do Décio Virotoni em texto publicado pouquíssimos dias depois da assinatura do novo decreto, né, que o artigo intitulado mesmo revogado Decreto 8/1, publicado em abril de 52. E no texto, o crítico ele reafirma a sua postura contra a lei desde os primeiros momentos após a sua promulgação e recupera as denúncias contundentes feitas por ele mesmo em seus textos. E eu acho bem interessante porque essa postura ela permite a gente ver a criação de uma autoimagem dos críticos de cinema como figuras responsáveis, incontornáveis dentro do debate cinematográfico nacional, cujas opiniões possuem um peso maior, já que eles seriam autoridades no assunto. E, por último, acho também interessante pensar que essa lei, ela, embora tenha sido alterada, a associação do 8/1 com as comédias ainda é mantida e reforçada. E o exemplo disso é a crítica ao filme Mataram Correr, de 54, do Carlos Manga, que ambos os críticos fazem a análise do filme recuperando o argumento 8/1, que esse filme seria um fruto ilegítimo dessa lei. Então, já encerrando, né, essa pesquisa está em vias de desenvolvimento e me interessa muito o fato de estudar a crítica de cinema, porque percebe assim, essas práticas de consumo, circulação, como os filmes circulam de diferentes formas, né, e permite a gente ver, como a professora Sheila colocou, né, esse fato cinematográfico, além do fato fílmico, né. Então, esse estudo preliminar dos escritos dos dois críticos, né, possibilitou perceber a construção de uma particular articulação negativa entre as legislações cinematográficas e os filmes de chanchada, então percebendo assim um pouco a conformação negativa desses filmes, também associada a uma atuação vista como ilegítima do Estado, e também as estratégias, os constantes esforços feitos pelos críticos, né, atuantes na grande imprensa, a fim de se consolidarem como agentes ativos no debate cinematográfico nacional, essa busca constante por se promoverem, né? Essas... Está congelado. Então, já estou encerrando, assim, era só para mostrar as referências bibliográficas, então eu agradeço muitíssimo a atenção de todos. Manifesto meu prazer de participar de mais uma jornada, desde 2017. Apresento hoje mais um recorte, que eu já apresentei outros recortes dessa pesquisa aqui, mais um recorte da minha pesquisa sobre o Odson Macedo, uma chanchada censurada, Maria 38, Odson Macedo, 1959, e o realismo social. Eu sou professor do Departamento de História, do IFCH da UERJ e do PPGH UERJ.
A pesquisa a que eu me referi, ela começa com um recorte mais amplo, pensando a chanchada da década de 30 até a década de 60, e depois de um dado ponto de amadurecimento, eu resolvo focar na produção do Odson Macedo, porque o meu objetivo principal é pensar a representação do Rio de Janeiro na chanchada. E eu percebo que a obra do Odson Macedo é uma obra que dialoga de forma mais profícua com esse objetivo, né? Então, tem um projeto mais amplo e um subprojeto. Eu agradeço aos bolsistas e às bolsistas que já participaram desse projeto desde o início, e os que continuam participando, voluntários e voluntárias também, porque efetivamente sem o trabalho deles eu não conseguiria apresentar o meu aqui. O filme começa com a Eliana, que é uma das principais atrizes das chanchadas, responsável pelas mocinhas das chanchadas. Aqui são 2 frames da abertura, né, em que a gente vê o nome da atriz, o nome da protagonista e o nome do filme, e provavelmente a gente pode esperar, imaginar que o público da época levasse um choque ao ver Eliana fumando, né? Eliana super maquiada. Então isso já rompe com a persona da mocinha, né? Eu tenho que averiguar isso com mais calma, mas a minha memória diz que é o primeiro filme, ou talvez o único, em que ela fuma. Isso é muito significativo, né? Porque fumar no imaginário do cinema estadunidense, que é apropriado pelas chanchadas, é uma prática das femme fatales, das mulheres sexualmente ativas, né? Que é o caso dessa personagem, da Maria 38, que não só é sexualmente ativa, como é uma criminosa. Ela vive de golpes, fica pressuposto que ela se prostitui. Isso não é dito explicitamente em nenhum momento do filme, mas ela aparece em diversas sequências, como nesse frame da direita, segurando e rodando uma bolsinha. Para bom entendedor, meia palavra basta, ou uma bolsinha rodando também. E fora outras piadas que acontecem em torno disso, que deixam subentendido a prática da prostituição. No frame da esquerda, é a entrada do cabaré em que ela atua, a priori como dançarina, não como prostituta. E um ponto que me chama a atenção, que eu vou desenvolver um pouco mais adiante, é a presença bastante explícita de figurantes negros e negras nesse cabaré. É um cabaré que fica na Lapa, produzido em estúdio, e na figuração tem muitas pessoas negras. Isso é um dado significativo dentro da obra do Odson Macedo. A Maria 38 vai participar de um golpe, ela se faz de babá para trabalhar numa casa de pessoas endinheiradas, com o objetivo de sequestrar uma criança, um Marinho de 7 anos de idade. Na verdade, a priori, com o objetivo de dar um golpe na família, e depois ela fica sabendo que o menino vai ser sequestrado. Quando ela fica sabendo que haverá um sequestro, ela se arrepende de participar do golpe, porque ela se ligou afetivamente à criança. Tendo se ligado afetivamente à criança, ela começa a se regenerar. Então, ela começa a perceber que a Maria 38, na verdade, é uma capa, e que a verdadeira Maria é uma boa moça. Ela se converte, casa com o guarda-chico, vocês percebem que a maquiagem sumiu, o cigarro sumiu, os vestidos que marcam as curvas desapareceram também, e eles viajam a primeira vez que um cartão postal mais típico do Rio de Janeiro aparece no filme, né? Eles saem do aeroporto e o Pão de Açúcar aparece ao fundo. Eu defendo, junto com o Rafael e a Letícia Luna Freire, que o Rio 40 Graus é um filme que tem um impacto tremendo na história do cinema brasileiro, que normalmente é percebido mais no cinema novo, no cinema de realismo social, mas que atinge também as chanchadas. Eu estou dialogando especificamente com o artigo em que eles abordam a representação das favelas nas chanchadas, em que Depois Eu Conto, dirigido pelo Burle e produzido pelo Odson Macedo, é apresentado como o primeiro momento das chanchadas em que uma favela foi apresentada de forma mais complexa, né, sem ser apenas um cenário que serviu de fundo para um número musical, né? Então, a chanchada
é efetivamente, perdão, a chanchada, a favela é efetivamente palco de uma parte do drama do filme, né? E no artigo eles comentam um crítico que vai fazer referência ao Rio 40 Graus com essa representação da favela como sendo uma consequência do Rio 40 Graus, né? Como o filme é produzido pelo Odson Macedo, eu faço uma sequência do raciocínio deles, né? Imaginando que os filmes dirigidos pelo Odson Macedo também tenham sido impactados pelo Rio 40 Graus. O filme, ontem eu e Arthur conversamos um pouco, né, na hora do diálogo sobre o Rio 40 Graus, né? É um filme que não é um filme comunista, mas é produzido por um comunista e, sem dúvida, tem um objetivo político ao ser realizado, né? Ele não é um filme comunista, mas ele é um filme com uma perspectiva de esquerda sobre a sociedade brasileira. E ele impacta na representação visual do Rio de Janeiro, né? Isso eu trabalhei na minha tese, defendi em 2013, e aqui eu faço referência a um artigo que saiu pela revista Acervo em 2015, em que eu abordo especificamente o quanto o Rio 40 Graus vai influenciar o modo como o Rio de Janeiro vai ser representado no cinema brasileiro a partir de 55, 56, quando ele começa a ser visto, quando ele começa a circular. Além disso, né, eu estabeleço um diálogo também com o Luiz, mais especificamente no capítulo da Nova História do Cinema Brasileiro, em que ele aborda o cinema independente, o Odson Macedo está lá, né, lembrando que o Nelson Pereira dos Santos também faz parte do cinema independente. Então, eles dois estão no mesmo grupo, embora se insiram nessa ideia de cinema independente de formas diferentes, né? O Nelson Pereira dos Santos interpretando e ajudando a consolidar a ideia de cinema independente como um cinema com uma perspectiva política, politizada de esquerda, e o Odson Macedo entra mais na ideia de um produtor que realiza filmes fora dos estúdios, né, sem ser com os grandes estúdios. O Odson Macedo, inclusive, se apresentava como apolítico, né? Isso é um diálogo com o Dias Júnior, que defendeu tese em 2022 sobre a perspectiva queer no cinema do Odson Macedo. Em determinado capítulo ele trabalha isso, né? Como o Odson Macedo se apresentava como apolítico, o que não significa que ele fosse apolítico, mas ele queria se apresentar como tal. E não somente ele, mas também ele queria que seus filmes fossem filmes leves para toda a família, para diversão, e que não tivessem esse impacto. Eu fiz aqui um esquema, mas eu já me arrependi, porque todo esquema é muito reducionista, né? Então, ouvindo apresentações de ontem e de hoje, eu já fui tendo várias ideias para mudar esse esquema, mas a apresentação já estava pronta e é isso que temos para hoje. Por quê? Né? Eu coloquei essa dualidade entre o Rio 40 Graus, o que o Rio 40 Graus propõe e o que as chanchadas do Odson Macedo fizeram pós-Rio 40 Graus, tentando mapear esse impacto, né? O Rio 40 Graus é um filme que se relaciona com a política, como eu já falei. As chanchadas do Odson Macedo também vão passar a se relacionar com a política de forma mais evidente. A gente sabe que as chanchadas sempre tiveram uma interlocução com o universo político, sempre tiveram piadas que objetivavam figuras políticas ou situações políticas, né? Então não é uma criação, uma invenção pós-Rio 40 Graus. Mas o que eu percebo especificamente no cinema do Odson Macedo é que os enredos passam a ser mais políticos, uma proposta política mais explícita, não apenas uma piada ou um número musical, mas a própria ideia geral do roteiro é um pouco mais política. O Rio 40 Graus é um filme realizado quase 100% em locações, né? Tem apenas uma exceção, que é feita em estúdio, e eu percebo que há um aumento também das locações dos filmes do Odson Macedo pós-55. Né? A chanchada, que é tipicamente um gênero de estúdio, vai também para as ruas, vai filmar em loco, inclusive naquele frame em que a Maria 38 está com a bolsinha, aquilo foi filmado na Lapa, com os arcos da Lapa, efetivamente ali ao fundo, na rua, com o trânsito passando, e por aí vai. A representação racial também é modificada, porque é muito flagrante o modo como o Odson Macedo localizava figurantes negros. E aqui eu quero enfatizar que eu estou falando
da figuração e dos coristas e das coristas. Não estou falando dos protagonistas, não estou me referindo ao Grande Otelo e aos papéis que ele desempenha nos filmes. Mas, especificamente, figurantes ficavam quase 100% das vezes localizados em números musicais que se passavam em favelas. Então, se o número musical se passa em Copacabana, só tem figurante branco. Se o número musical se passa na favela, só tem figurante negro. Né? Então, isso é muito forte. Enquanto que, depois de Rio 40 Graus, isso começa a ter mais matizes. Ainda a localização privilegiada dos figurantes negros continua sendo as favelas, mas você começa a ter outras localizações também, como no caso de Maria 38, em que na Lapa a gente vai ter mais figurantes 38, mais figurantes negros. Pasmem, né, em outros números musicais de outros filmes do Watson Macedo, a Lapa é representada como um locus de sociabilidade branca. E a gente sabe que a Lapa, no Rio de Janeiro, é um bairro de sociabilidade negra, assim, explicitamente negra. Mas nos filmes dele, também a Lapa ficava fora desse conjunto. Agora eu começo a apresentar para vocês algumas notícias ou críticas referentes ao Maria 38 e, mais especificamente, a censura de Maria 38, né, que é o que eu quero trabalhar aqui hoje. Né? Mas aqui uma nota que ainda apresenta o filme como sendo uma novidade que está para chegar. Então não se sabe muito bem que filme vai ser esse que o Watson Macedo vai lançar, mas a gente sabe que a protagonista é uma mulher linda e paraíba. Paraíba, no contexto da década de 50, é gíria e pode ser utilizada de forma dúbia, tanto para uma mulher forte, né, uma mulher que enfrenta ameaças, quanto numa chave queer para uma mulher lésbica. No caso aqui especificamente, parece ser uma mulher forte, né, porque o enredo do filme, a narrativa, não apresenta nenhuma chave queer, eu pelo menos não consegui enxergar nenhuma possibilidade de leitura da Maria 38 como uma mulher lésbica. Essa frase aparece em outras matérias, com algumas modificações, né? Muita coisa tirada da vida carioca e aparece também muita coisa humana tirada da vida carioca, o que me permite perceber que o filme é lido como chanchada, porque se fala que ele vai ser um filme divertido, mas ao mesmo tempo uma chanchada sensível para a realidade social, né? Porque é inspirada no cotidiano do Rio de Janeiro, em coisas que acontecem no cotidiano do Rio de Janeiro. Aí vem a notícia da censura, né? O filme foi proibido para menores de 18 anos. A gente poderia discutir se é censura ou se é só indicação de idade, né, de faixa etária, mas no caso de uma chanchada ser proibida para menores de 18 anos é de um impacto tremendo. Né? O Watson Macedo ficou perdido com essa notícia, né? Lembrando que ele é diretor e produtor do filme, né? E fica perdido porque ele sabe que ele não vai ter acesso a maior parte do seu público, que é de adolescentes. Né? E ele vai fazer uma campanha nos jornais dizendo que o filme é um filme inocente, que ele é uma chanchada como outra qualquer, feita para toda a família, que toda a família pode assistir. Mas, de todo modo, né, a censura vai considerar o bafom da Lapa, né, e a vida controversa da protagonista como motivo para proibir para menores de 18 anos. Esse aqui é um título muito interessante que aparece na tribuna da imprensa e não tem texto, não tem nenhuma coluna, só tem isso. Eu revirei a tribuna da imprensa, essa edição, de cabo a rabo, tentando descobrir por que esse título está aí e só está o título. Né? É uma pergunta provocativa, será Maria 38 imoral? O que, sendo no caso do Tribuna da Imprensa, que é um jornal de direita, eu imagino que eles queiram dizer que sim. Aqui uma blag, né? O filme está sendo anunciado como censura livre, alguns jornais dizem que é para menores de 14, mas na verdade é para menor de 18. E finalmente o movimento que o Watson Macedo faz, né? Inclusive com mobilizando advogado, mobilizando
apelando para o juiz de menores, que vai se sobrepor à decisão da censura, ele consegue a redução para maiores de 10 anos, mas com a exigência de um corte, que é justamente a sequência da cadeia, a sequência em que acontece a briga da Maria 38 com as outras mulheres encarceradas. Atualmente, o filme está disponível no YouTube, a partir da cópia exibida pelo Canal Brasil, vocês devem ter reparado na logo, nos frames que eu trouxe, e tem essa sequência. Então, essa sequência chegou até nós. Eu ainda não tenho como saber se efetivamente foi cortada e depois devolvida, ou se o Watson Macedo também conseguiu que não fosse necessário realizar esse corte. Nos jornais não há informações sobre isso, e o que eu trago para vocês hoje é somente resultado do que eu consegui levantar na hemeroteca digital. Eu ainda não fui atrás de outras fontes. Aqui mais um anúncio, né, festejando que o filme finalmente vai poder ser visto pelos adolescentes. E as críticas, né? As críticas vão apontar para esse caráter de realismo social, o Rio dos malandros da navalha escondida, dos batedores de carteira e dos bicheiros perseguidos pela polícia. Aliás, Jogo do Bicho é considerado um crime horrendo pela imprensa, porque vários jornais vão dizer que Maria 38 comete diversos crimes e até faz Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho é apresentado com uma entonação um pouco mais forte. Aqui o Pedro Lima, né, na sua crítica, ele escreve a crítica depois dos problemas enfrentados com a censura, então ele já incorpora isso na crítica dele, dizendo que o Watson Macedo tenta sair da chanchada, se aproximar da ideia de fazer um filme sério, mas fica com medo das consequências que isso traria para ele em relação à censura e não consegue efetivar o seu propósito. Então ele fica no meio do caminho, né? Ele nem faz uma chanchada típica, nem faz um filme que efetivamente dialogue com o realismo social por conta do seu receio de enfrentar as questões que o roteiro apresentava, né? E o Fernando Spencer também vai apresentar essa mesma perspectiva, né? Pisa em terreno mais sério, mas pisa em falso. Não consegue se sustentar nessa ousadia. Para começar a finalizar, né, eu coloco essa questão, se a censura foi moral ou política, e já logo digo que é uma falsa questão, né, porque toda censura moral é política, né, mesmo que tenham sido questões morais que levaram à proibição do filme para menores de 18 anos, as questões morais são, de algum modo, relacionadas ao realismo social e essa aproximação que o Watson Macedo faz desse universo, né? As minhas conclusões parciais são essas, de que eu sinto que essa censura, essa proibição para menores de 18 anos, é uma resposta à tentativa do Watson Macedo de se aproximar desse outro universo, segundo a minha hipótese, por conta do impacto do Rio 40 Graus. Então é como se ele tivesse recebido uma resposta positiva, no sentido de que efetivamente a censura identificou alguma coisa diferente das chanchadas que ele estava acostumado a realizar, né? Então, de algum modo, ele impactou, ele afetou um público específico, que é o público que censurou, né? Mas, por outro lado, a rápida liberação, porque ele entra com o processo num dia, praticamente no outro dia ele já conseguiu a liberação, a rápida liberação também mostra que o filme, afinal de contas, não deixou de ser uma chanchada, portanto, inocente, né? Como as chanchadas eram pensadas, mas Maria 38 ainda ganha um status especial, porque ela é moralmente valiosa. Porque, como a Maria 38 se regenera no final, o filme dá uma lição para os espectadores que é possível se regenerar, é possível que a mocinha, mesmo perdida no início da película, possa terminar regenerada. Então, em termos de chanchada, ser moralmente instrutiva já é um ganho, né? Se a gente pensar em todos os qualitativos que as chanchadas recebiam nesse período. E aqui as minhas referências, e agradeço a atenção.
Essa apresentação é um desdobramento de minha pesquisa sobre a disseminação da tecnologia da cor no cinema brasileiro. Mesmo relativamente recentes, os estudos sobre esse tema vinham se concentrando nas técnicas de colorização do cinema silencioso ou no uso do Technicolor quase exclusivamente pelo cinema hollywoodiano a partir dos anos 30. Mas no ano passado foi lançada a primeira coletânea focada na expansão da cor no cinema em escala global, a partir do uso das películas monocapa, a exemplo do Eastman Color, lançado pela Kodak em 1950, que finalmente permitiu a realização de filmes coloridos com equipamentos e orçamentos similares aos usados até então para filmes preto e branco, popularizando globalmente os filmes a cores. Vou apresentar aqui um desdobramento inicial de meu capítulo nesse livro, que investigou a adaptação dos laboratórios brasileiros para o processamento de filmes coloridos. Nesse texto, aponto como apenas no final dos anos 60, depois de avanços justamente na estrutura dos laboratórios, o cinema brasileiro se tornou majoritariamente colorido. Durante os anos 50, o cinema brasileiro era sinônimo de filme preto e branco. Tanto Vera Cruz quanto Chanchada eram essencialmente filmes preto e branco. Durante um bom tempo, o cinema colorido era considerado sinônimo de Technicolor, tecnologia caríssima e inalcançável para o cinema nacional. Brasileiros só apareciam coloridos na tela, como Carmen Miranda, quando eram filmados em Hollywood, enquanto as paisagens brasileiras só eram vistas a cores quando filmadas por equipes estrangeiras. Mas além das questões tecnológicas e econômicas que eu abordo nesse capítulo, nessa apresentação de hoje, eu pretendo adicionar duas novas dimensões para essa pesquisa e essa discussão: a dimensão racial e a dimensão intermediática. Portanto, queria deixar claro que é uma pesquisa em andamento e aqui eu trago mais sugestões, hipóteses do que conclusões. Assim, eu começo essa apresentação com uma pintura brasileira de Alexandre Rapoport, intitulada Mulheres Tecendo, de 1954. Chama a atenção uma pintura optar pelo preto e branco, quando, diferentemente do cinema, geralmente não há limitações técnicas ou econômicas para o uso de tinta preta, branca ou de qualquer outra cor. Pintar em preto e branco, como Picasso fez com Guernica em 1937, geralmente é uma decisão estética ou política do pintor. Mas esse caso é um pouco mais complicado, né? Porque Mulheres Tecendo e outras pinturas que foram apresentadas no terceiro Salão Nacional de Arte Moderna, realizado no Rio de Janeiro em 1954. Esse evento ficou marcado por um protesto que o tornou conhecido na história da arte brasileira como Salão Preto e Branco. O texto de apresentação da exposição, acompanhado da assinatura de centenas de artistas plásticos de todo o Brasil, tinha um tom de manifesto. Vamos ler. Nós, artistas plásticos abaixo-assinados, apresentaremos no próximo Salão Nacional de Arte Moderna, a se realizar de 15 de maio a 30 de junho deste ano, os nossos trabalhos executados exclusivamente em preto e branco. Essa atitude será um veemente protesto contra a determinação do governo, Getúlio Vargas, de manter proibitiva a importação de tintas estrangeiras, materiais de gravura e de escultura, papéis e demais acessórios essenciais ao trabalho artístico. Proibição esta que consideramos um grave atentado contra a vida profissional do artista e contra os altos interesses do patrimônio artístico nacional. Fim da citação. Como sabemos, sendo um país essencialmente exportador de commodities, o Brasil passou por um esforço de industrialização a partir da Era Vargas. A Isabela falou disso, né, na apresentação anterior. No início dos anos 50, o incentivo sistemático à industrialização ocorreu por meio de proteção tarifária, escalonada em categorias. Nesse sentido, em 1952, as tintas artísticas estrangeiras foram colocadas na categoria de itens supérfluos, como whiskies e Cadillacs, com as tarifas de importação mais altas, tornando seus preços proibitivos no Brasil. As tintas nacionais, por sua vez, eram consideradas de qualidade e durabilidade muito inferiores pelos artistas. Elas eram acusadas de desbotar em pouco tempo, prejudicando a preservação dessas obras em sua integridade. Como consequência do enorme encarecimento de seus meios básicos de produção, as tintas, entre outros elementos, os artistas promoveram uma espécie de greve de cores. Portanto, se mesmo na pintura brasileira
a cor era associada à dependência de matéria-prima estrangeira, essa questão era ainda mais evidente no caso de uma arte mediada pela tecnologia, como o cinema. Portanto, diante da inexistência de laboratórios no Brasil capazes de processar filmes coloridos e da enorme dificuldade, dado o preço e as restrições de importação para trazer para o Brasil as recentes filmes virgens coloridos, os únicos filmes a cores feitos no Brasil dependeram do modelo das coproduções internacionais. Como examinei no capítulo, elas eram pautadas na importação, muitas vezes pelo contrabando, de negativo virgem do interior e da revelação e copiagem das cópias em laboratórios estrangeiros. Esse foi o caso do famoso marco, do primeiro longa-metragem colorido brasileiro, Meu Destino em Apuros, dirigido por Ernesto Remani, para o estúdio paulista Multifilmes, em 53. Foi filmado com negativos Ansco-Color, trazidos da Argentina, e segundo relatos, negativos inspirados, trazidos como contrabando, e processados no laboratório Houston Color, nos Estados Unidos. O caráter estrangeiro, quando não exoticizante, das coproduções internacionais coloridas seria marcante ao longo da década de 1950. Podem ser citados vários exemplos, como os filmes do Carlos Hugo Christensen, mas também Orfeu Negro, produção francesa, que trazia um elenco negro em favelas cariocas, cantando sambas da bossa nova. Por outro lado, esses filmes continuavam se destacando frente ao preto e branco da produção nacional. Eu falei só de longas-metragens ficcionais, Menos conhecidas são as primeiras experiências coloridas no cinema documentário de cavação, ainda dominante no cinema brasileiro dos anos 50. Um dos produtores dedicados a esse tipo de filme era Isaac Rosenberg, um judeu romeno nascido em 1913 que imigrou para o Brasil aos 18 anos de idade. Na década de 1930, ele se tornou produtor e diretor cinematográfico, especializando-se em cinejornais produzidos para a ditadura do Estado Novo, tanto para o DIP quanto para o DIP, na Bahia. No pós-guerra, Rosenberg criou sua própria empresa, a Organizações Cinematográficas e Rosenberg, e ampliou sua produção, realizando documentários e cinejornais que atendiam os interesses promocionais não apenas de órgãos governamentais, mas também de empresas privadas. Nessa época de crescente destaque do Brasil no cenário internacional, Bossa Nova, Copa do Mundo, Brasília, foi realizado no país o 36º Congresso Eucarístico Internacional, no Rio de Janeiro, que serviu de motivo para Rosenberg fazer seu primeiro filme colorido. O 36º Congresso Eucarístico representou a ideia de modernização de um país conservador que mantinha sua arraigada tradição cristã. O congresso foi realizado no Aterro do Flamengo, ainda em obras, particularmente numa praça construída por Lúcio Costa. No início de 1955, a preparação do congresso foi marcada por uma missa realizada no estádio do Maracanã, inaugurado apenas 5 anos antes da Copa do Mundo de Futebol. A cobertura jornalística do congresso e das obras associadas a ele ganhavam destaque quando traziam imagens coloridas. Tal destaque foi buscado por Rosenberg ao filmar em cores o evento, que foi alvo também de inúmeros cinejornais concorrentes, mas em preto e branco. O curta documentário Flagrantes do 36º Congresso Eucarístico Internacional de Rosenberg enfrentou enormes dificuldades na sua realização, tanto para a obtenção de filme virgem colorido, quanto na utilização de laboratórios estrangeiros, que eu detalho no meu capítulo. Ao final, o filme foi realizado com negativo alemão Agfacolor, revelado no laboratório alemão Geierwerker, em Hamburgo, para onde foi levado pelo fotógrafo do filme, o teuto brasileiro Hans Forstmann. A gente pode abordar mais isso no debate, não vou tratar porque está no meu capítulo. Vou pedir para passar para o filme. A única cópia conhecida do filme, lançado em 56, foi encontrada por mim em 2021, tendo sido digitalizada no Lupa UF. Eu vou mostrar só alguns trechinhos do filme. Pode botar, por favor. Achei que tem som. A gente pode ouvir. Para começar, eu vou só falar os comentários. O Brasil guardará por muito tempo ainda, de geração a geração, a lembrança do 36º Congresso Eucarístico Internacional. O senhor I. Rosenberg, com seu filme documentário, ajudar-nos a manter acesa e viva
a recordação destes dias de intensa vibração religiosa e de paz. Daquela paz que o mundo não conhece e não pode dar. Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1950. O filme começa com uma carta assinada por Dom Helder Câmara, que por ter sido filmada no Brasil e adicionada à versão final em 56, ou seja, no ano seguinte à realização do Congresso, teve que ser processado no laboratório brasileiro Rex Filme, e consequentemente em preto e branco, diferentemente do restante do filme, processado no laboratório alemão, como eu pude concluir a partir do exame físico da película. Pode botar, por favor. O marco final do 36º Congresso Eucarístico Internacional iniciou-se com um imponente cortejo do qual participaram cardeais e bispos. Solenemente vestidos com seus sagrados paramentos, os bispos dirigem-se ao altar-mor, onde é celebrada a solene pontifical de encerramento pelo cardeal. Só começar, acho que esse trechinho já mostra e é constante ao longo do resto, o filme possui uma narração grandiloquente que mostra o Brasil como um país branco e cristão que se transformava numa moderna nação urbana, como exemplificava o panorama de arranha-céus do centro do Rio de Janeiro, voltados para a Baía de Guanabara. A exposição retrospectiva de arte sacra foi das mais importantes manifestações que tiveram lugar durante o 36º Congresso Eucarístico Internacional, realizado no Rio de Janeiro. A exposição reuniu as obras mais importantes de nossa arte cristã, desde os dias da colonização, no retrospecto histórico-religioso até então nunca realizado. Obras montadas em barro, das mais primitivas. Eu vou tratar agora de um trecho do filme que eu nunca trabalhei tanto, que é o último minuto e meio, né, do filme, quando ele documenta a retrospectiva de arte sacra brasileira ocorrida. Foi uma das atividades paralelas do Congresso Eucarístico, exclusivamente dedicada à arte barroca do período colonial brasileiro. A concepção modernista dominante nas artes brasileiras, nos anos 50, por exemplo, como a mentalidade de um Lúcio Costa exemplifica, via como única expressão autenticamente nacional das artes do passado brasileiro, para além do modernismo, o barroco dos séculos XVII e XVIII. Mas essa concepção foi desafiada pelo Teatro Experimental do Negro, um grupo criado em 1944 pelo ator e escritor intelectual Abdias do Nascimento, que se dedicava desde então a realizar apresentações teatrais, eventos culturais e encontros voltados à pesquisa, discussão e atuação política de combate ao racismo. Paralelamente ao 36º Congresso Eucarístico Internacional, o Teatro Experimental do Negro decidiu realizar um concurso de artes plásticas com o tema Cristo Negro, para se contrapor à branquitude do circuito oficial de artes. A iniciativa provocou a ira da sociedade dominante. O Jornal do Brasil publicou uma reportagem criticando o concurso, dizendo, cito, reúne a blasfêmia e o sacrilégio, aliados ao mau gosto. Essa exposição que se anuncia deveria ser proibida como altamente subversiva. Fim da citação. Contudo, o evento foi um sucesso e participaram dele 106 artistas brancos e negros. A pintura Cristo na Coluna, criada por Djanira da Mota e Silva, ganhou o primeiro lugar do concurso. A pintura retrata Cristo como um escravo a sofrer suplício no Pelourinho, na capital da Bahia, tal como mostravam diversas gravuras de artistas brasileiros e europeus do século XVIII. Djanira tinha sido justamente uma das lideranças da greve das cores do Salão Preto e Branco, realizado em 54, no ano anterior a esse concurso. Se Djanira associava Cristo ao passado escravista do Brasil, a tela de Otávio Araújo, ao mostrar um Cristo junto à favela do Rio de Janeiro e martirizado por policiais, trazia a temática para o momento contemporâneo, ligando o racismo estrutural à violência e pobreza urbana da capital do Brasil em meados do século XX. No mesmo ano que a pintura Cristo na Favela foi apresentada, foi lançado nos cinemas o filme Rio 40 Graus, com um elenco de atores negros, amadores ou pouco conhecidos, filmados em locações na favela. Mas na sua busca por um retrato crítico da realidade social brasileira, Rio 40 Graus era uma produção de baixo orçamento e, consequentemente, realizada em preto e branco. Como uma produção independente, Rio 40 Graus usava o laboratório independente
da SIC, que se contrapunha ao modelo anterior dos estúdios terem laboratórios próprios, né? Atlântida, Cinédia, entre outros. Na década de 50, ampliou-se o número de laboratórios cinematográficos no Brasil, vinculados a produtoras, estúdios ou independentes, mas todos ainda marcados por relativa precariedade, revelada pela impossibilidade de processamento de filme colorido. Mas a alternativa de usar laboratórios estrangeiros era sumamente complicada, mesmo para produtores experientes como Rosenberg. Depois do filme sobre o Congresso Eucarístico, ele quis fazer novos filmes coloridos, mas enfrentou inúmeras dificuldades ao ter que usar laboratórios estrangeiros e enfrentar as restrições para a importação de negativo virgem colorido. Os custos mais altos, os desperdícios de tempo com as viagens e os altos riscos comprometiam essas iniciativas. A necessidade de transportar negativos expostos, mas não revelados, exigia portadores de confiança e estavam expostos a erros nos laboratórios e inúmeras dificuldades burocráticas para os trâmites alfandegários. Isso ampliava o entendimento do cinema colorido não apenas como sinônimo de cinema estrangeiro, mas também de um modelo produtivo e uma dependência econômica e tecnológica que expressava o imperialismo do cinema industrial americano e seus filmes de gênero considerados alienantes. Isso começaria a mudar com a possibilidade de processar filmes coloridos no próprio Brasil. Os imigrantes húngaros Joseph Haus e Jorge Jonas foram dois dos principais responsáveis por essa mudança, que detalho no meu capítulo, então não vou repisar isso. Em 58, eles abriram em São Paulo o laboratório Polychrome, o primeiro capaz de processar filmes coloridos no país. Nesse mesmo ano, o tradicional laboratório Rex Film também passou a processar filmes coloridos graças à iniciativa de Oswaldo Cruz Kemeny, filho do fundador Adalberto Kemeny, que tinha feito cursos e estágios em Los Angeles. Tanto pela necessidade de atualização tecnológica, quanto pela legislação protecionista que passava a exigir a feitura de cópias de filmes estrangeiros em laboratórios brasileiros, esse mercado cresceu e se concentrou na Rex, em São Paulo, e na Líder, que comprou a Polychrome. Com dois grandes laboratórios brasileiros capazes de processar esse tipo de material, o número de filmes coloridos cresceu nos anos 60, tanto de longas-metragens ficcionais de gênero, como A Morte Comanda o Cangaço, quanto documentários e cinejornais como os produzidos por Rosenberg ou Jean Monzon. Mas um cinema autoral, engajado e de baixo orçamento ainda seria feito largamente em preto e branco nos anos 60, mesmo quando, no exterior, cineastas autorais como Godard já filmassem a cores. É possível refletir que o black and white do título estrangeiro de Deus e Diabo não se referia apenas à cor da pele do cangaceiro e do beato, mas também ao posicionamento estratégico desses filmes brasileiros no mercado internacional do cinema de arte. Isso era assumido pela estética da fome defendida por Glauber, que em 65 ainda associava o cinema colorido ao Technicolor e, consequentemente, a um tecnicismo e glamour que não condiziam com os filmes assumidamente feios, tristes, gritados, desesperados e de baixo orçamento que o cinema novo realizava. Esse ainda é um trabalho em andamento, mas uma das questões que levanto é se parecia imaginável para esses intelectuais engajados nesse momento conceber uma estética da fome a cores, quando a cor no cinema e em outras mídias era tradicionalmente encarada como um efeito especial, adicional, associado ao espetáculo, à emoção e ao fantástico, e não ao real, à razão e ao concreto. Penso em alargar essa discussão para incluir as reflexões não apenas dos artistas intelectuais de classe média, engajados, que falavam em nome do povo ou em defesa do povo, mas também dos exemplos de artistas populares que produziam obras para o consumo das massas ou elites, como é o caso singular da escritora favelada e negra Carolina Maria de Jesus. No impactante relato de quem conheceu e experimentou cotidianamente a fome real e concreta, traduzida em palavras, ela também apagava as cores. Num trecho de Quarto de Despejo, Carolina escreve como via o mundo monocromático, tudo amarelo, quando estava com fome, e somente após se alimentar, ela passava a enxergar as cores novamente de forma normal. Mas como pensar essa arte engajada na segunda metade dos anos 60, muito influenciada pela expansão da indústria cultural no Brasil, intensamente pautada em novas tecnologias de massificação da cor, na imprensa, nas artes gráficas, na pintura, no cinema e logo depois na televisão. Então, para finalizar, já estourei o tempo, recentemente tomei contato com a obra do pintor popular Valdomiro de Deus, numa exposição em Goiânia.
baiano que emigrou para São Paulo e, após viver na rua e sobreviver como engraxate e outros bicos, começou a pintar no início dos anos 60. Me chamou especial atenção essas duas obras de 67 e 68, em que ele também pinta um Cristo Negro. Tal como as pinturas do concurso promovido pelo Teatro Experimental do Negro, há a relação do Cristo Negro de Valdomiro com a favela, violência urbana e justiça social. Mas me chama especial atenção também o elemento contemporâneo, de um Cristo cabeludo, de bermuda jeans quase hippie, evidência de uma nascente contracultura que influenciará bastante o próprio trabalho de Valdomiro nessa época. E as relações que podem ser estabelecidas com a primeira representação no cinema brasileiro de um Cristo Negro, que ocorre muito significativamente no primeiro longa-metragem colorido, realizado pelo mesmo Jorge Jonas, que foi um dos pioneiros no processamento de filmes coloridos no Brasil, com a abertura da Policrom, que é a sua adaptação para o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. É justamente um filme que busca, principalmente nos figurinos e na direção de arte, promover um diálogo entre arte popular e de vanguarda, no qual o cor tem um papel de destaque. E, para terminar, no papel do Cristo Negro está justamente Zósimo Bulbo, que, de certo modo, será o continuador de Abdias do Nascimento no debate militância racial na cultura brasileira. Como sabemos, A Compadecida, de 1969, é contemporânea a filmes que marcam a própria passagem do cinema novo para a cor, como Garota de Ipanema, Dragão da Maldade ou Macunaíma. Como estratégia comercial e pela inevitável concorrência, a cor finalmente se tornará dominante no cinema brasileiro no início dos anos 70. Por isso, quando Zósimo Bulbo realiza seu primeiro curta-metragem Alma no Ouro, em 73, um marco do cinema negro brasileiro, ele o faz em preto e branco não necessariamente por razões econômicas ou tecnológicas, mas estéticas e políticas, por se tratar basicamente de uma performance de seu corpo negro à frente de um fundo branco. Mesmo que por motivos diferentes, tal como os pintores do Terceiro Salão Nacional de Arte Moderna, 20 anos antes, Zósimo Bulbo usou a ausência da cor como um protesto artístico. Isso só tinha impacto porque, àquela altura, o cinema brasileiro já tinha se tornado predominantemente colorido e o preto e branco passava a ser uma exceção. Obrigado. De fato, a gente tem uma sequência bem longa de filmes em que as favelas são representadas em estúdio, em números bem simplificadas, né? Em números musicais, mas acho que a gente pode pensar numa oscilação toda. Vocês falam do Berlim da Batucada no artigo, né? Se você quiser comentar um pouco como é que vocês leram, né, isso. E sobre os releases, sim, né, na hora de apresentar a gente fica tenso por conta do tempo, e eu tinha a intenção de especificar melhor o que era crítica, o que era release, o que era nota, e acabei não fazendo, mas sim, eu acredito que esses esses textos em que a ideia de muita coisa tirada da vida carioca, muita coisa humana tirada da vida carioca são releases, né? Porque estão presentes, por exemplo, fiz uma apresentação sobre cartazes dos filmes do Watson Macedo. Em alguns cartazes a gente tem no verso essas informações e os releases, né? As frases indicativas, os slogans e tal, e isso aparece lá. Então, efetivamente, é diferente, né? E Silvana, sobre a recepção, não tenho informações muito precisas, né? Eu tenho alguns indícios. A própria matéria em que o Watson Macedo comenta do choque que ele levou ao perceber que o filme tinha sido proibido para menores de 18 anos, ele comenta que a maior parte do público dos filmes dele são os adolescentes. Porque normalmente a gente não tem acesso a esses dados qualitativos de quem vê o filme, né? E, aliás, para a chanchada, até quantitativa é difícil também. A gente consegue perceber que o filme está na segunda semana, pelos anúncios, a gente consegue fazer um mapeamento das salas em que o filme está presente, mas o quantitativo é um pouco mais difícil de averiguar, de aferir. E aqui eu achei um dado interessante, esse comentário sobre os adolescentes. E numa outra matéria, numa crítica, melhor dizendo, se eu não me engano é do Pedro Lima, ele comenta, o Watson Macedo ficou com medo de perder os adolescentes
que acorrem para as salas de cinema sempre que estreia um filme brasileiro. É o principal fonte de renda dos produtores de filme brasileiro. Então, aqui eu também consigo ter uma confirmação de que o filme talvez tenha sido acatado pelos adolescentes, né? E também eu percebo que tem críticas saindo em jornais fora do Rio de Janeiro até meados de 1960, até junho de 1960. Aí eu teria que conseguir fazer cruzamento de dados para saber se o filme efetivamente fica em cartaz muito tempo ou se ele estreou tardiamente fora do Rio de Janeiro, em outras capitais. Mas se eu conseguir perceber que ele está em cartaz até junho, isso significa que ele teve uma boa acolhida, né? Mas por enquanto não tem muito a te informar. Obrigado pelas perguntas. Como eu falei, é um trabalho em andamento, então é muito bom dialogar e pensar, embora não tenha resposta para muitas, ainda tem mais inquietações. Só sobre a questão da chanchada, o que a gente defende no artigo não é que o Depois Eu Conto foi o primeiro filme a ter chanchada, a ter cenas em favela. Já tinha Tudo Amor, tem aquela cena, ou Tudo Azul e o Berlim na Batucada. O que a gente avalia que é qualitativamente diferente, assim, mais presente na trama. Exatamente. Eu acho que é bem diferente do Berlim na Batucada. Mas depois a gente conversa. As outras perguntas, obrigado, Luiz, pelas perguntas. Eu acho que depende do momento, assim, você falou. Nos anos 50, a decisão é do produtor. Né? E depende muito, por exemplo, no caso do Congresso Eucarístico, originalmente ele consulta o laboratório Alex, porque ele tinha película virgem Ferragna Color, e o fotógrafo era o Mário Pagés. Então tinha todo o circuito argentino. Quando ele vê que tem a Agfa Color, muda totalmente o laboratório e muda o fotógrafo. Aí passa a ser, porque inclusive o fotógrafo é o portador para levar o material para o laboratório. Então, acho que nesse momento das coproduções internacionais, a palavra sobre uso é do produtor, porque tem a ver com as questões técnicas, econômicas, e não por uma questão artística. Eu acho que isso muda, obviamente, quando passa a ser processado no Brasil. E aí eu acho que tem uma fase da cor como novidade, quase como no primeiro cinema, tecnologia, e depois, quando a cor se padroniza, se normaliza, o uso efetivo da cor, que eu acho que é uma discussão já no final dos anos 60, né, que é a passagem do cinema novo para a cor. Tem uma questão de novidade. Eu acho que a cor, eu me pauto muito num debate que eu tive com o Pedro Vaz, que fez a tese de doutorado sob minha orientação sobre Leon Risma, 3 filmes de Leon Risma, incluindo o Garota de Ipanema, e tem uma análise muito interessante dele, intermediática da cor no Garota de Ipanema, em que eu acho que ela foi menos um problema e faz mais uma vantagem, ajudou a um sucesso crítico. Uma coisa que ele defende na tese é que, apesar das questões críticas, o filme foi um sucesso de bilheteria. Então ajudou, era mais um atrativo. Mas vai ter logo uma discussão no final dos anos 60, inclusive entre o cinema novo e o cinema marginal, de um uso efetivo, uma aplicação efetivamente criativa e nova da cor, e não um mero apelo comercial, né, porque o mercado exigia. E aí, Luciana, a questão do Retorno dos Prazeres, eu acho que é muito interessante. Com o Passo de Espera, concordo, eu acho que aí pode ter filmes que vão buscar o preto e branco por outros motivos, mas não mais por uma impossibilidade técnica e econômica. Não é mais tão mais caro filmar cores no ano 70 quanto era antes. Agora, nos anos 50, nos anos 60, principalmente meados dos anos 60, ainda não é. Você tem a conversão do Jean Manzon, do Rosenberg, da produção documentária de escavação para cor, e você começa a ter ainda alguns curtas-metragens. E eu acho que tem 3 tendências, a partir do final dos anos 50, que incentivam o uso da cor. Por exemplo, os curtas-metragens, que é uma perspectiva de circulação internacional. Então, por exemplo, falo do Arte no Brasil de hoje, que era uma ideia de ser vendido para o Itamaraty, circular no exterior. Então, para circular no exterior tem que ser colorido, porque já o preto e branco nesse circuito está menor. Tem a questão também dos filmes de arte. Você reproduzir pintura na cor original. Então você tem essa tendência dos filmes de arte se migrarem logo para a cor para poder reproduzir de forma fidedigna as obras de arte. E aí eu acho que Fontoura também tem a ver com isso, porque ele vai fazer tanto Ver ou Ouvir quanto o Leitor dos Prazeres a cor. Mas eu entrevistei o Fontoura, né, do mestrado, e ainda era a dificuldade de conseguir material virgem, negativo colorido virgem, de forma acessível.
Tanto que ele fala, eu não lembro se o Leitor do Prazer resolver ouvir, ele fala que ele conseguiu o Doutor Carrilho via Itamaraty. E por isso que ele filmou. E o outro filme ele conseguiu sobra de filmagem do Tarzan, que era produção estrangeira no Rio de Janeiro, filmada, e as sobras, como foi o Arte no Brasil também, as sobras deram para ele fazer o curta. Então, ainda era uma dificuldade de conseguir negativo colorido virgem no Brasil, e as soluções ou eram sobra, né, ou na via diplomática, antes de se normalizar, que eu não sei precisamente quando, mas segundo, parece ter sido na segunda metade dos anos 60 mais acessível comprar negativo virgem, para você planejar e fazer uma longa-metragem, né? A cores eles se viravam com relativamente 1, 2 latas só de colorido. Eu vou aproveitar e falar rápido, direto com o Rafael, depois para falar com a Isabela. Não, Rafael, o seu trabalho é muito bonito, porque além de tudo que os colegas já falaram, você está agregando o seu trabalho de arquivo, de material, quer dizer, é um trabalho material mesmo, né? Então, isso agrega, né? E são muito poucas pessoas. Eu me lembro do artigo que você fez também, não foi, Luciano, uma época que você estava na Cinemateca? Eu acho que você fez alguma coisa falando do material. Não enganado? Não sei, me lembro disso. Esqueçam o que eu escrevi. E para a Isabela, talvez seja uma coisa, porque essa coisa da qualidade dá até para fazer uma história, que começa lá, vai estar, digamos, já vai estar na Cinédia, depois, quer dizer, isso aí, não é? Eu acho que talvez, no caso do Muniz Viana, desses autores, né, seria o caso de olhar um pouco os filmes estrangeiros contemporâneos, o que ele está dizendo, né, para você ter uma base. Porque tem também o que conforma o olhar, não é, desses críticos. Né? Eles, quer dizer, tem você percebe pelas críticas, né, tem né, é aquela coisa do produto nacional. Né? Então, tem que ver o parâmetro dele, que é o parâmetro, né, que vem, né, da questão o que é o cinema, como é que o público entende por cinema, né? E aí o que ele vê no cinema brasileiro, e o cinema brasileiro sempre estará aquém, porque se usar a cor vai dizer que ela está desbotada, que ela não é tão bonita, e assim por diante. Né? Então, um pouco pensar também, né, nessa própria formação, né, dos olhos, né, do que se entende por cinema e cinema brasileiro. Né? Eu acho que está muito relacionado. Eu acho que eu perdi. Quem é que fala dos produtores sem telefone? É o Décio Birotoni. O Décio. Porque hoje em dia, eu que mexo lá com streaming, tem os telefones sem produtor, alguma coisa assim, ele precisa pensar hoje em muitos. Não, só um comentário, Rafael. Eu lembrei agora, a gente fez, na entrevista que o Léo e eu fizemos com o Iberê Cavalcante, enfim, no primeiro semestre, né, 6 meses antes dele falecer agora, ele tem um filme de 70, que ele filmou em 70, era para ser lançado em 71, que é o Dia Marcado, que é o último filme da Glaucio, fotografia do Bodante. Ele era o produtor, ele fala que não tinha dinheiro para comprar negativo colorido, sob hipótese nenhuma. O filme é 35, negativo PB. E aí ele já fala que, eu perguntei, escuta, mas por que o filme nunca foi lançado comercialmente? Que não foi, né? Ele fala que quando ele leva para a filme as latas do filme, ele encontra o Ronaldo Luco na distribuidora, e o Ronaldo veio para assim, meu filho, o filme PB, hoje em dia, 1971, de jeito nenhum. Então acho que como é que muda, né? Tipo assim, são 5 anos ali que são decisivos ali na mudança do PB para o colorido. Né? É só isso aí. Eu queria aproveitar um orientando que fez pesquisa sobre o Macunaíma, uma das primeiras ocorrências que ele encontrou sobre o Macunaíma era uma notinha avisando que o filme ia ser colorido. E, se eu não me engano, falava uma comédia colorida. Então a gente já vê toda essa virada de chave do cinema novo em termos de gênero e de cor também. Já que o Rafael não falou, eu vou falar, Isabela, recomendar a tese do Rafael sobre Carnaval, gangsters, descascando da abacaxi. E aproveitando a pergunta, o comentário de Silvana,
E esse primeiro plano que você mostrou da Eliana no filme é um choque. O filme devia ter sido proibido. Nem para maiores de 18 anos. Como é que faz isso com a Eliana, colocar ela daquele jeito, né? Porque, Silvana, aqui no Brasil, os filmes são de uma caretice. Enquanto no México você tem aqueles melodramas de cabareteira, né? Aqui no Brasil é muito conservador. E você colocar uma atriz como a Eliana vestida daquele jeito, filmando, realmente tem um impacto, né, muito, muito grande, que não se desfaz nem pelo fato dela se regenerar. É de um impacto grande. É porque me veio também uma outra coisa. Eu não sei se esse filme, inclusive, é possível de se ver, né? Eu nunca vi. Não. Esse que eu vou falar. Esse eu sei que é, tá? Não, é o A Sombra da Outra. E, como eu não vi, eu não posso dizer mais nada, a não ser aquilo que aparece nas fotografias. Mas não é a Eliana que a gente está acostumado também a ver. E é o mesmo Watson Macedo, né? E isso era, naquele momento, aí até linka com a pesquisa da Isabela, isso era, naquele momento, uma busca de filme de qualidade, de filme sério. Né? Só um comentário rápido. Dá tempo de fazer? Só um comentário rápido. Tem uma sequência de papéis da Eliana que vão fugir da persona da Eliana, né? Que vão escapar da persona da Eliana. No Samba em Brasília, ela vai fazer uma porta-bandeira moradora de uma favela. Também escapa, né, a ideia da mocinha de classe média, delicada. E no Maria 38 tem um dado que eu esqueci de apresentar para vocês, que é fundamental, que é o linguajar dela. É um verdadeiro dicionário de gíria de malandragem da década de 50. Tem algumas críticas que eu não trouxe e que vão apontar justamente isso. Se você quiser aprender como os malandros da Lapa falam, assistam a Maria 38 e escutem Eliana. Então isso é mais chocante ainda, né? Porque não é só a visualidade dela, mas é também o modo como ela fala. Eu acho muito boa a referência do Luiz à Sombra da Outra, que era essa pretensão do Watson Macedo e da Eliane mostrarem que sabiam fazer filme sério, logo dramático. Eu acho que tem uma diferença que é muito importante, porque ela era uma femme fatale sofisticada. Inclusive, a gente vai ver a diferença da chanchada toda preta e branca e da porno chanchada, né, desde os paqueras de 69, toda colorida. Né? Então, acho que é quando essa produção média, que não era, vamos dizer assim, é claro que vou ter as produções sem dinheiro nenhuma, mas a produção média da porno chanchada já é colorida. Quase não. Assim, se a gente pensa em porno chanchada preta e branca, são as precursoras ali nos anos 60. Mas nos anos 70, e tem um outro elemento que eu acho fundamental, a partir de 72, que é a televisão a cores. Né? E aí sim se torna fazer filme preto e branco suicídio comercial para o produtor. Né? Então aí eu acho que esse início dos anos 70 é um momento em que a cor se afirma como majoritária. E aí o que faz o preto e branco é definitivamente marginal, mas é curioso que a gente vai ter também a opção da cor de uma forma pouco comum a partir de filme reversível. Né? Porque, por exemplo, nos anos 60 tem uma opção de fazer filme colorido que é 16 reversível e que você tem que mandar no exterior para fazer o blow-up para 35. Né? E quando, nos anos 60, você tem também, a gente sabe, do Betânia bem de perto, a possibilidade de se fazer blow-up 1635 em laboratórios brasileiros. Então também cria essa possibilidade de mesmo filmes baixíssimo orçamento, a Belera, etc., ser colorido. Obrigada, Sheila, pelo comentário. E, de fato, assim, quando vai buscar assim, como definir esse critério de qualidade, vai aparecer muito essa comparação aos filmes estrangeiros. E, tipo, nesse momento assim, da pesquisa, eu estou buscando assim, uma bibliografia para entender, né, essa constituição do cinema como arte. Então, para mim, o livro do Ismael Xavier, o Sétima Arte, então, um culto moderno, é fundamental, assim, para esse entendimento, né? E eu acho interessante, assim,
Eu estou dando o exemplo do Muniz Viana porque é o que eu, de fato, já fiz a pesquisa nas fontes. Assim. O Décio, mesmo sendo o meu objeto do mestrado, assim, mas é algo ainda muito preliminar. Né? Então, eu lembro muito de um comentário que o Muniz Viana faz em relação ao Rossellini, assim, numa das críticas. Não lembro o filme Chanchada, né? Mas que mesmo o Rossellini, com pouquíssimos recursos, pecando em algumas questões de técnica, ele consegue entregar uma obra que chega ao artístico, que é Roma, Cidade Aberta. Enquanto aqui, mesmo gastando muito mais dinheiro, não se consegue chegar aos pés dessa obra. Então, sempre vai ser esse comparativo estrangeiro, assim, até o caso assim, da Vera Cruz, né, assim, de busca de importação de um modelo cinematográfico para contrapor ao cinema popular que aqui predominava. Né? Eu agradeço muito a indicação, Luciana. Eu conhecia, em parte, a tese do Rafael, mas sobre a questão do processo assim, de transformação do gênero, da chanchada em gênero. Né? Mas vou dar uma olhada melhor. Obrigada. É isso. Então, muito, muito obrigada, mesa. Parabéns, excelentes os trabalhos.